Olá, gente, boa noite, voltando. Vamos ver se agora o áudio funciona. Para quem não estava presente aqui na primeira parte da live, faltou o meu áudio. Hoje a pauta é sobre o Gramado Summit, tecnologia, inovação, tudo que a gente viu no mercado, no congresso do Gramado Summit. Então quem for chegando aí vai me sinalizando se está nos ouvindo. Bombou? Então tá aí, Felipe, tudo bom? Fran, Luiz, então tá, voltando aí. Então tá, beleza. Gente, vão conversando comigo aí pra gente ir construindo. Mas como eu estava dizendo, acho que a principal pauta que eu consegui conversar assim com outros fundadores de empresa é o desafio, né? Para quem não sabe, a Orla, ela iniciou na pandemia, né? Então, a gente falando, eu falei com algumas empresas que começaram na pandemia e muitas empresas começaram na pandemia, mas também empresas que atravessaram a pandemia, né? Então são visões diferentes. Eu vejo que o principal desafio está em criar uma cultura na empresa, onde todo mundo se adapte ao que a empresa pensa, aos objetivos que a empresa tem, trabalhando cada um na sua casa, né, no modelo home office. Unanimidade, assim, acho que 99,9% dos fundadores que eu falei, esse é o principal desafio. E eu concordo, né, eu acho que é algo bem complexo, um desafio mesmo, né, de conseguir fazer isso. E muito também tem se falado, aí vai para outra frente, que são as palestras, né? Porque uma dor que é do mercado, entre as empresas, entre todo mundo que está no mercado de trabalho, também acaba sendo uma dor e um problema a se resolver no mercado. Então teve várias palestras falando sobre isso, principalmente sobre como iremos trabalhar no futuro, né? Me chama muita atenção essa pauta. É claro que tinha outras palestras, mas para mim essas dominaram e foi os assuntos que muitas vezes a gente não dá bola, né? Porque não é um assunto do momento, é um assunto do futuro e o evento é um evento do futuro, né? E às vezes a gente não dá bola, a gente teve uma palestra disso, mas daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente vai lembrar do que foi falado hoje, né? Então tinha gente que está muito à frente, né? Trabalhando em multinacional ou em grandes corporações e tal, e entenderam muito esse movimento, se adaptaram e fizeram a empresa crescer. Então eu me atentei por uma realidade que ainda é distante, pelo menos de mim, não sei de vocês que estão assistindo, pode até comentar, mas é uma tendência muito forte e real de que futuramente nós todos estejamos trabalhando em ambientes digitais como o metaverso. Para mim ainda não é uma coisa palpável. A gente até tem dentro da Orla um espaço que é um simulador, onde eventualmente a gente se encontra nesse espaço digital, onde a gente se encontra, mas se falaram muito disso, de trabalhar no metaverso, de viver no metaverso, de consumir no metaverso. E se está sendo falado, né, pelos grandes visionários, né, das empresas, eu me atentei muito nisso. Aí fica a reflexão da gente começar a olhar para isso. E eu, quando digo a gente começar a olhar, eu digo num panorama geral, porque vai ser necessária essa adaptação. Está sendo aos poucos, está sendo devagar, está sendo de várias formas, mas isso é algo que tem que estar muito atento. A forma de trabalhar, a forma de conviver e a forma de consumir. Isso foi pauta principal do Congresso. Outras pautas também que eu acho importante, que eu tomei nota aqui, foi da questão da nova economia, né? A gente está num ambiente onde a própria Orla, onde a gente está inserido, que é o Instituto Caldeira, que é um ambiente que fomenta muito a nova economia, e a gente enxergou bastante, muitas pautas falando sobre isso, né? Sobre essa nova economia, sobre o mercado de trabalho e como as empresas colaboram uma com a outra. E a gente pôde sentir na prática isso. Eu já faz anos que vou em congresso, acho que foi um dos primeiros agora que eu fui como expositor. Foi o primeiro que eu fui como expositor num congresso. Eu sempre vou como, né, para conhecer, para olhar as tendências. E se falou bastante sobre a nova economia. O que é a nova economia? A nova economia, ela já vinha sendo trabalhada e se comentado muito sobre isso antes da pandemia. Ela se solidificou e se fortaleceu muito na pandemia. Que é o quê? As empresas deixarem de ser concorrentes ou de apenas visualizar o seu mercado único exclusivamente e ter uma visão mais panorâmica de colaboração uma com a outra. Entende-se que uma empresa
que atua em determinado nicho pode e deve estar linkado com outras empresas que indiretamente favorecem o seu nicho. E isso é uma tendência de mercado, né? Além de ser uma tendência de algo que já está sendo muito praticado, que são a colaboração das empresas. E aí vai nas chamadas na linguagem de negócios, startups, as joint ventures, que são as empresas que se unem de fato, e também as empresas que colaboram. Então, vou dar um exemplo. Digamos que tu tem uma empresa que trabalha no setor logístico, e do outro lado existe uma empresa que trabalha no setor de venda de produtos. Essas empresas, elas são cada uma no seu mercado, mas elas se complementam. Uma precisa vender produtos e a outra precisa entregar produtos. E essa união de empresas faz com que se crie sinergia, uma colabore para que uma seja mais eficiente e, consequentemente, elas consigam produzir com um custo melhor, mais inteligente, e elas consigam prosperar. Coisa que até muito pouco tempo não se conversava. Então, como é que era a cultura antes dessa nova economia? Eu reclamar da empresa logística, a empresa logística reclamar da empresa de produto, não se conversar e não construir um processo que faça as duas ser mais eficiente. E isso não é uma cultura nova, né? Então está se criando esse modelo, se criando esses ambientes de fazer isso. Aí entra os hubs de inovação, entra esse tipo de evento, entra, enfim, vários movimentos para que haja esse compartilhamento, essa troca, para que se crie oportunidades para que se possam conversar, compartilhar coisas e fazer com que uma cresça e, consequentemente, elas acabam se unindo forças e criando um mercado cada vez melhor. Se parar para ver, isso parece uma coisa muito simples, mas não é uma coisa que era muito trabalhada. E agora está se fortalecendo muito. O Rio Grande do Sul tem criado esse ambiente, né, fortalecido isso cada vez mais. Muitas empresas voltaram a ser competitivas aqui no estado do Rio Grande do Sul, coisa que estava deixando de acontecer. As empresas buscando outros locais para expandir, para desenvolver produto, para produzir. Aí entra outras pautas como incentivos fiscais, etc. Mas agora o Rio Grande do Sul tem voltado a ter essa força nessa linha de frente, justamente por causa dessa linha, né, de entender isso. E aí a gente acabou conhecendo lá vários ambientes que muitas vezes a gente não conhece, que fomentam isso. Então, volto a dizer, né, aqui tem diversas pessoas aqui que estão olhando a live, seja como reprise, eu estou olhando agora ao vivo, e acaba não tendo essa visão, esse entendimento, e nem sabe que existe esse tipo de ambiente. E aí, volto a dizer, né, eu mesmo que sou um cara que sou um curioso, estou sempre buscando me informar, saber do que está rolando, aonde que tem oportunidade, aonde que tem network. Muitas iniciativas ali eu nem sabia que existiam, e existe muita iniciativa, gente. Aí, né, volto a dizer, né, vale de estar sempre buscando, sempre se informando, sabendo o que está acontecendo. Mas eu vou dar exemplo. Existe fundos de investimento público e também privado de incentivo a novas startups de tecnologia. Então, digamos que tu atua na tua área e tu quer criar um produto, teve uma ideia e tu quer tirar essa ideia do papel. Existem investimentos para isso, público e privado. Obviamente, privado a gente já sabe que existe, né? As empresas, as venture capital que acabam investindo em startups, mas existe investimento público e muita grana. Aí entra BRDE, BNDES, muita grana mesmo, gente, coisa de bilhão, assim. Se tu tem uma ideia de um projeto e tu criou um simples protótipo de como isso pode produzir, como isso pode entregar valor no mercado, existe a possibilidade de tu estar desenvolvendo isso através de um financiamento público. Eu achei isso sensacional, eu não sabia disso e acabei descobrindo. Existem comitês e grupos, núcleos estaduais aqui no estado do Rio Grande do Sul, de grandes empresas que estão se unindo, né, e volta nessa pauta da nova economia. Grandes empresas, pensa as principais empresas do estado, onde eles são incluídos em núcleos. Aí vai de região norte do estado, sul do estado, centro do estado, região metropolitana, buscando ideias profissionais, tecnologias, startups, empreendimentos para poder investir, para poder acelerar e tudo mais. Então, muita oportunidade mesmo.
e consequentemente com isso abre uma grande tendência de vagas e etc, né? Novas profissões, que daí para mim é uma outra pauta que eu trouxe aqui, que também foi comentado bastante lá no Gramado Summit, que são as profissões do futuro. E aí a gente entra num aspecto muito cultural aqui do Brasil. Eu ainda sou de uma geração que vem dos meus pais, ainda com uma cultura muito forte em busca de estabilidade, em busca de, enfim, buscar uma carreira de muita, como é que eu posso me expressar? Enfim, de segurança, de trabalhar numa determinada empresa por 20, 30, 40 anos, numa profissão específica, numa qualificação específica. E foi batido muito na tecla que os dados que eu coloquei aqui, né, mais de 60% dos empregos que vão existir daqui 10 anos, não é coisa para 5, 20, 30, 40, 50 anos, nos próximos 10 anos, 60% das profissões que vão existir em 2032 ainda não existem. Então esse número é absurdo, e esse número aqui vem de uma pesquisa. Essa foi a palestra da diretora do TikTok. Então uma pessoa super influente, super à frente, é um dos principais aplicativos hoje do planeta, né, gente? Então tem uma certa relevância essa pauta que ela trouxe, são dados estatísticos. Se tem alguém que entende de consumidor, de pessoas, de tendência, é o TikTok, né, gente? Então a diretora falou isso, né? Então, 60% das profissões que vão dominar o mercado em 2032 ainda não existem. Então o que ela quis dizer com isso? Que essa cultura que vinha dos nossos pais, e eu ainda peguei um pouco disso, eu tenho 29 anos, de que tu vai ter que aprender uma coisa, e essa coisa vai te gerar o seu emprego, vai te gerar a tua renda pelos próximos 10, 15, 20 anos, cai por terra. Futuramente, ou no presente hoje, é necessário que tu tenha um amplo conhecimento em diversas áreas, dentro de um nicho específico. Ela falou bastante isso. Então tu escolheu um nicho, eu vou trabalhar, com culinária, então eu tenho que saber, eu tenho que ter amplos conhecimentos em culinária, e não como era antigamente, eu tenho que ser bom cozinheiro, eu tenho que ser bom confeiteiro, mas tu saber um pouco de tudo, e tu tá sempre buscando inovações e qualificações constantes. Então é aquela coisa de tu estudou 5 anos, pegou o diploma e foi trabalhar para os próximos 20, 30 anos, não vai mais existir, já não existe mais. Então hoje tu te especializa muito rápido, com qualificações muito rápidas, mas tu nunca deixa de estudar, nunca deixa de aprender, nunca deixa de se qualificar. E ela falou muito sobre isso, não só ela como outros. Eu estou trazendo aqui para mim uma palestra mais relevante, a pauta mais relevante sobre profissões. E querendo ou não, né, eu enxergo muito isso. Ela trouxe em dados, eu consegui ser mais isso, e eu sou prova viva disso. Eu me especializei numa área, tive um estudo, me especializei numa área, e essa área sempre me exigiu estar buscando mais. Quando eu olhava para o hoje, eu vi que estava atrasado. Eu olhava para amanhã, eu sentia que estava... E essa tendência, eu tenho certeza que muitos estão assistindo a live, eu nem sei o que vocês fazem, quais são as profissões que vocês fazem, que vocês seguem, mas com certeza, se tu parar para ver, tu sempre vai ter uma empresa, ou um profissional, ou uma carreira na área que tu trabalha, que está muito mais à frente que tu. Isso significa o quê? Significa a tua necessidade de tu se atualizar e buscar isso. E isso é uma tendência. Então isso não é algo para gerar ela falou, isso não é algo para gerar uma insegurança, uma ansiedade, mas sim de tu entender que essa é a tendência. A tendência é de que tu tem sempre estar estudando, e nunca estudei e vou trabalhar, mas sim sempre estou estudando, trabalhando, estudando e trabalhando. E a outra pauta que ela trouxe aqui também, para mim que foi que ela encerrou, é entender que na nossa carreira, de se moldar e se adaptando ao presente, e cada vez isso mais vai acontecer, é que tu entender que tu vai ter picos de sucesso e picos de fracasso. Para mim isso foi sensacional. O que significa isso? Voltando, antigamente, tá, gente? Não é hoje. Antigamente eu estudava 5 anos, me formava, ia trabalhar e o quê?
Eu começava ganhando pouquinho, aí eu ganhava um aumento, aí eu subia de cargo, aí não sei o que, daqui 10 anos eu virava não sei o que, e a minha renda ia aumentando aos pouquinhos. Eu olhava que lá no futuro eu ia ganhar mais e ia conquistar minhas coisas. Hoje e para frente é o seguinte, eu me qualifico muito rápido numa área, começo a trabalhar nessa área e vou sempre estudando e melhorando, e nesse período que vai passando, esse tempo que vai passando, eu vou tendo picos de sucesso. Então vão ter momentos que eu vou surfar uma onda muito forte e vou ter muito resultado, e essa onda vai passar e eu vou voltar para uma certa estabilidade ou até mesmo regressão, e daí vem a necessidade de eu ir me atualizando de novo. Por que isso? Porque tem mercados que vão morrendo e criando outros mercados. Ela falou bastante isso. Mas qual é a visão do TikTok? As pessoas vão fazer dancinha para sempre? As pessoas vão ficar olhando ali vídeo um atrás do outro para sempre? Não, mas isso vai se modificando. E aí ela trouxe aprendizado. O que é o do Instagram quando começou? Era um aplicativo que tu tirava foto e fazia um filtro. Tu ia ali, tirava uma foto, botava a foto meio preta e branca e etc. Isso era o Instagram. O que é o Instagram hoje? É completamente diferente, não é certo? Então tu imagina o programador que criou o Instagram e o programador que trabalha o Instagram hoje. Será que é o mesmo? Ou será que ele mudou muito? Ou será que mudou a pessoa? E isso é uma questão de diversas profissões. Aí ela citou o advogado do futuro, o médico do futuro, o engenheiro do futuro, o arquiteto do futuro, o farmacêutico do futuro, várias profissões e como se integra nisso. E aí ela também trouxe uma pauta muito para quem é dono de empresa, para quem é empresário, o papel do empresário hoje numa empresa, como ele deve atuar, como ele deve participar, como ele deve se comportar, o papel dele perante aos seus colaboradores, o papel dele perante ao mercado, que era muito diferente do passado, né? Então ela trouxe um comparativo, né, do chefe, do líder, enfim, muitas questões, assim, posso ficar aqui 1-2 horas falando. Vão comentando aqui, tô vendo que tá chegando mais gente, tem gente que tá olhando bastante tempo, se faz sentido para vocês, se vocês concordam, não concordam, alguma dúvida que vocês tenham sobre isso, vão me perguntando. A Fran falou aqui, essa evolução é constante, sempre diária, perfeito. Enfim, vamos ver o que mais que eu trouxe aqui de pauta. Total. Boa. Foi falado muito sobre a volta, né, gente? É o fim da pandemia. Acho que esse foi o primeiro congresso aqui sem máscara, né? Já faz um mês pouquinho que a gente está sem máscara aqui em Porto Alegre. Tem algumas cidades ainda que estão com máscara. Se falou bastante sobre isso também. Bastante não, foi pauta muito pontual, mas me chamou a atenção também quando foi falado sobre isso. O que vai acontecer em relação à pandemia, as novas variantes e tudo mais, e o que as empresas, corporações, como elas estão se preparando para próximas ondas, etc. Existe uma tendência, gente, de novas pandemias surgir nos próximos anos, a evolução das doenças e tudo mais, e como nós estamos preparados para isso. As grandes empresas e corporações, eu creio que se vacinaram a ponto de entender, né, gente, como se comportar em momentos completamente adversos. Acho que a gente passou por uma prova muito grande, e agora, na sequência do fim da pandemia, vamos dizer assim, ainda está rolando, mas né, muito menos letal do que já foi há um tempo atrás, e vem uma guerra, né, gente? Então isso mostra que sempre vão ter eventos, etc. Aqui no Brasil, né, a gente passou a pandemia, aí começa a guerra, aumento de preços e etc. Daqui a pouquinho já é eleição, já está se falando muito sobre a eleição. Aliás, não vi falar nada sobre eleição e etc. lá, mas falando sobre pandemia, existe uma cultura muito forte nas grandes empresas desse comportamento das lideranças e dos colaboradores, do entendimento da onda de consumo. As principais empresas tiveram uma lição muito grande de que o papel de uma empresa hoje, muito mais do que vender produtos e serviços, é comunicar a sua missão e colaborar com os seus produtos e serviços, através dos produtos e serviços,
trazendo algo de benéfico ou confortável para o mercado do consumidor perante momentos adversos. Eles trouxeram alguns cases que foram desenvolvidos e a maioria dos cases que trouxeram, assim, gente, é muito pautado em trazer essa cultura de flexibilizar e entender como os funcionários e colaboradores querem atuar, algo que antes da pandemia não existia. Então a empresa ela tinha muito uma imposição de como devem ser as coisas, e durante a pandemia, por uma necessidade, e é claro, isso foi uma necessidade, ou trabalhava de casa ou não trabalhava, então as empresas não tiveram escolha, entenderam que esse movimento foi muito positivo, e esse movimento muito positivo também vem muito atrelado a uma transformação digital nas empresas, que também é uma pauta que a gente fala bastante. Eu, por exemplo, estou vindo aqui numa terça-feira à noite para fazer uma live, faz parte de uma transformação digital, e o entendimento das grandes lideranças é de que isso é uma obrigação e deve ser uma constância. Tu se comunicar com a audiência, com o teu consumidor, para que ele conheça o outro lado da empresa, as pessoas que estão envolvidas, se comunicar além do que é vendido em produto e serviço, é uma exigência do mercado a nível de sobrevivência. As empresas que sobreviveram e cresceram no mercado fizeram além do que era exigido, do que era necessário como papel da empresa. O papel de uma empresa qual é? É entregar o seu produto e serviço. E na pandemia se entendeu que é necessário fazer mais do que isso. E aí a gente traz várias empresas que já tinham essa visão, e que tiveram muito mais facilidade de fazer isso, e empresas que se encontraram na pandemia para fazer isso. Aí tipo vários cases legais, trazendo isso. Para mim, o que mais me chamou a atenção assim, disso foi da Cacau Show. Teve uma palestra super legal falando sobre isso. Então, o que é o negócio da Cacau Show, gente? Eles produzem cacau, fazem chocolate, levam para as lojas e vendem, Esse é o papel da Cacau Show. A Cacau Show na pandemia fechou não sei quantos mil pontos de venda, ou seja, e agora? A Cacau Show era muito frágil na questão do e-commerce, vendia bem, mas não era o necessário vender digitalmente para trazer a operação. O que a Cacau Show fez durante a pandemia? Eles desenvolveram um programa para os seus franqueados e lojistas se capacitarem, aprenderem a trabalhar no digital, fazer venda por WhatsApp, fazer insight, etc. Enfim, treinaram todos os colaboradores envolvidos na parte comercial a aprender a vender digital, buscando fazer esse caminho um a um, gente? Então imagina lá um franqueado que vive de vendas de chocolate da sua loja e fechou. Então eles treinaram esse cara para ele aprender a captar cliente pela internet, aprender a abordar esse cliente por WhatsApp, aprender a fazer uma entrega, aprender a entender essa parte logística, e com isso eles subiram a régua de qualificação dos seus profissionais, das suas empresas, que eles poderiam quebrar, fechar as portas, não é nosso modelo de negócio, já era, não tem que fazer, vamos esperar a pandemia passar. Pelo contrário, eles mudaram totalmente a forma de enxergar e criaram uma nova fonte de receita que depois de certo período, quando veio a pandemia, eles aumentaram a venda, ou seja, eles venderam mais chocolate na pandemia com lojas fechadas através do WhatsApp do que quando tinha as lojas abertas durante a Páscoa. E aí trouxeram os números ali. Isso é uma coisa absurda, gente, de se pensar, que se não tivesse a pandemia, era uma coisa que não dava nem para imaginar que poderia acontecer. Então, enfim, entre outros cases e outras coisas que falaram também, mas esse foi um dos que mais me chamou a atenção, os números e os resultados. Outra pauta que me trouxe aqui também, que eu falei um pouquinho, mas acho que vale a pena, que eu coloquei aqui, que foi a questão das startups, tá, gente? Para quem não está chegando agora, não conhece muito a Orla, não sabe o que a gente faz, nós somos startup do segmento de energia solar. Alguns anos atrás a gente enxergou esse mercado, um mercado potencial, um mercado promissor aqui no Brasil, e a gente começou a estudar, começou a entender um pouco desse mercado, começou a fazer parte
de algumas operações, entendendo como é que funcionava esse mercado, entendendo como é que era o consumidor, até a gente desenvolver o nosso primeiro MVP, nosso primeiro produto. A gente validou a nossa ideia de atuar nesse mercado, eu falei lá no início da live. E esse MVP era uma solução digital, onde qualquer pessoa poderia acessar essa plataforma e fazer uma simulação para ver quanto seria o investimento dela e como ela poderia fazer esse investimento para comprar placas solares e instalar na sua residência. Esse MVP ele validou e começou a dar certo, começou a gerar resultado, começou a gerar demanda, e a partir disso a gente foi desenvolvendo outras soluções. Hoje a Orla tem várias segmentações, tanto na parte de solução de energia, a parte de engenharia, execuções de projeto na parte de instalações de painéis solares, uma parte educacional onde nós formamos profissionais para atuar no segmento de energia, tendo em vista que a gente tem um mercado muito grande e poucas pessoas capacitadas e treinadas e qualificadas para atuar nessa área, e a nossa parte de tecnologia, onde a gente desenvolve soluções tecnológicas para contribuir para que esse mercado seja cada vez mais, penetre cada vez mais, seja mais acessível, mais fácil, mais prático, para um mercado que é quadrado, onde a gente a vida inteira pagou um boleto impresso que chegava na caixinha de correio, onde a gente nunca se questionou o que estava escrito naquelas letrinhas miúdas, simplesmente paga essa conta que cada vez fica mais caro. Então, dessa nossa visão de entender que é um mercado gigante, um mercado necessário, tendo visto o aquecimento global, enfim, toda a questão que a gente enxerga ambiental também, mas principalmente socioeconômica, né? E, enfim, gente, então a gente atuando nisso, a gente acaba se conectando com outras startups, outras empresas que enxergam problemas específicos em mercados específicos para consumidores específicos e trazem soluções. Então a gente tem a nossa área e acaba se conectando com outras empresas, fazendo parcerias e tudo mais. Existe, gente, um mercado absurdo e muito promissor de novas, redundância, né, mas de inovações para o mercado. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa, mas então eu tenho que mexer com computador, eu tenho que trabalhar com tecnologia, então eu tenho que fazer faculdade de ciência da computação. E não, gente, inovação nada mais é de que tu enxergar um problema numa certa comunidade, num determinado local, onde esse problema ele possa existir em outros locais, e tu cria uma solução que resolve aquele problema específico. Isso é inovação, e se bateu muito na tecla disso. Muitas vezes a gente pensa, inovação, vou ter que fazer um aplicativo e etc. E não, gente, inovação é simplesmente resolver um problema. Isso pode começar de forma muito simples, manual, humanizada, 1 a 1, olho no olho, pelo WhatsApp, por um site, por um aplicativo, enfim, pode ser de diversas formas. E essa é a solução, ela consegue resolver um problema vertente no mercado, isso é uma inovação. E existe um mercado gigante para fundos e empresas que buscam pessoas e, enfim, pequenas startups, pequenos negócios que estão buscando resolver problemas. Então, trago aqui para vocês, nós somos uma empresa que hoje estamos buscando soluções específicas para melhoria em atendimento a cliente, a eficiência em soluções de gestão, engenharia, enfim, tecnologias de energia, mas principalmente soluções que resolvem problemas de pessoas. E problemas de pessoas tem diversos, né? Então, problema financeiro, problema financeiro, problema de gestão, problema de acompanhamento, problemas, enfim, diversos problemas que a gente possa resolver. Nós especificamente buscamos resolver problemas relacionados à conta de energia, então a gente definiu atuar especificamente resolvendo esse problema de energia, mas existem várias formas. Quem tiver alguma solução pode nos procurar, a gente conhece meios de poder ajudar de alguma forma a alcançar
fazer o seu primeiro produto, enfim, tirar sua ideia do papel. De alguma forma a gente pode ajudar também. Gente, acho que é basicamente isso. Acho que eu falei diversas pautas, só recapitulando. Então, existe potencial gigantesco para inovações que resolvem problemas. Falamos muito sobre as tendências do mercado de trabalho e a forma de se trabalhar no futuro. Nova economia, então a tendência cada vez mais são as empresas uma ajudar a outra a crescer, a se fortalecer e indiretamente uma resolver o problema da outra. Isso é uma tendência da nova economia. E é basicamente essas pautas que a gente trouxe. Então, obrigado a todos que tiveram presente. Então, só para encerrar, convido a todos quem ainda não segue, a seguir o Instagram da Orla. Quem puder, essa live aqui eu vou postar agora, vai ficar gravado. Pode comentar. É muito importante para a gente o engajamento, a opinião de vocês, o feedback. Falem conosco, digam o que vocês estão achando, tragam ideias, pautas do que vocês acham que a gente pode trazer aqui na próxima terça-feira ou nos nossos conteúdos. A gente está tentando fazer o melhor possível aqui em relação à informação do nosso mercado, entre tudo que a gente está convivendo no dia a dia. E agradeço a todos. A gente está com um mês bem importante em relação ao mercado de energia solar. A gente está num mês aí onde a gente tem até a virada do mês de abril a isenção de produtos importados, então a gente está com condições bem especiais para quem quer fazer o seu projeto de energia solar. Lembrando que em janeiro de 2023, para quem instalar pós janeiro de 2023, começa a pagar uma tarifa sobre a injeção da energia na rede. Então quem se antecipar e fizer seu projeto ainda em 2022 está fazendo um excelente investimento, com isenções de tarifas até 2045. Então, chama a gente, no nosso link na bio ali, a gente está com os nossos links para fazer as simulações ou para ter um atendimento humanizado com a nossa equipe, tirar todas as dúvidas, aprender, entender um pouco mais sobre isso. Terça-feira que vem, pessoal de Erechim que está olhando aqui a nossa live, terça-feira que vem estaremos em Erechim, fazendo a nossa palestra, falando um pouquinho sobre o mercado de energia, levando para vocês aí mais conhecimento, oportunidades do mercado, e na sequência aí nas próximas semanas vamos estar agendando aí em outros locais também. Dia 27 tem uma palestra aqui também já programada aqui em Porto Alegre. Então é isso, agradeço a todos que estiveram com a gente aí essa meia hora conosco. É muito importante aí o prestígio de todos aí, o tempinho. Obrigado aí e até a próxima terça aí. Valeu, boa noite.